Obrigada pela presença de vocês. Com muita satisfação recebendo a Petra, que é diretora de Helena, que a gente acabou de assistir. Tinha 3 vezes mais o público do que cabia na sala, então nós prometemos uma segunda sessão. Vamos ver se as pessoas voltam, porque nem sempre elas voltam. E a Carol Ziskind, que é ex-aluna do curso superior do audiovisual, roteirista do filme, junto com a Petra. E esse é enfim, a Carol roteirizou também o filme da Vera Egito, Espalhadas pelo Ar, que passou na Semana da Crítica em Cannes, em 2009, que foi o seu TCC, né? Médio. Poderia ter sido, mas eu acabei fazendo trabalho sobre outro roteiro, assim, mas porque eu já estava cansada dele quando eu me formei. Sim. E o Ismael Xavier, que é professor aqui do Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA, e também é do Laica. Essa aqui é uma sessão do departamento, junto com o Laica e o Sinusp. E então a gente está aqui para conversar com a Petra e a Carol. Eu pensei um pouco antes de vir para cá. Eu conheci a Petra num seminário sobre as mulheres no cinema da retomada, em 2011, na Universidade de Tulane, em New Orleans, nos Estados Unidos. E ela estava lá com o primeiro filme dela, que é um curta, que chama Olhos de Ressaca, que é sobre os avós dela, né? Então é um filme que tem um tom parecido com Helena, né? Acho que Helena já estava em preparação na época, né? Não, mas acabou. E, enfim, é um filme que também tem um tom muito pessoal, né? Ao contrário desse, não tem uma narração em over, mas também quem conduz os filmes são os personagens. Então ele tem um tom subjetivo que é muito parecido e tem algumas semelhanças formais também. Eu não sei, eu acho que eu vou passar a palavra para o Ismael, né? Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, que eu acho que é uma coisa que pode animar o debate, mas acho que eu vou deixar para fazer daqui a pouco, né? Bom, parece que... isso aqui é só gravar? É para IPTV. Mas assim mesmo tem que fazer encenação? Encenação e documentário é um tema possível. Todo. Bom, para começar então, tá? Vou só jogar algumas questões assim que me vieram no filme e achei curiosíssimo que eu não conheço o curta, mas eu achei curioso que o título Olhos de Ressaca, claro que vem do Capitu, né, Machado de Assis, e evoca o mar, né? Porque ressaca aí não é no sentido no sentido daquela situação em que o mar tem aquela agitação maior, etc. Uma certa energia, e toda a questão lá é esses olhos que atraem e que ao mesmo tempo tem um lado de ameaça também, né? Quer dizer, a ressaca é uma situação em que o mar está ameaçador e ao mesmo tempo muito sedutor. E é um pouco uma imagem dessa fusão, né? Eu estou falando em fusão porque uma das coisas que me impressionou no filme é a constante liquefação de tudo, não é? Menos daquilo que no final, né, é dito na voz da Petra, que a Helena é a memória inconsolável, então é pedra, né? É aquilo que não se liquefaz, aquilo que não vai se dissolver, né? Mas no fundo, quer dizer, uma das coisas que impressiona, inclusive na primeira vez que a gente vê, é esse primeiro um desejo dessa identidade, dessa
dessa fusão, que está marcado por esse, vamos chamar, não sei, vou chamar grosso modo, viu? O trauma da morte da irmã, quando eu tinha 7 anos, né? E uma irmã com quem a ligação é muito bem trabalhada. Aliás, eu fiquei impressionado com a quantidade de documentação visual que tem, né, de filmes. A gente pode chamar, são filmes no sentido geral, de família, né, no sentido dessa documentação que é feita. E são coisas muito importantes, inclusive na história do cinema, né? Cada vez a gente está vendo mais estudos sobre essa questão. Isso aqui é rapidinho assim. Mas muito essa documentação visual e com comentário gera determinadas coisas que ficam muito marcadas para o espectador, determinadas memórias, determinadas coisas que são cristalizadas nas imagens, né? Ou às vezes na música. E uma das coisas que me impressionou é esse aspecto da luz, a insistência com que no filme, a imagem ali que foi feita. A imagem ali que foi feita, quer dizer, é desfocada, tem uma lente que, mesmo quando pega a personagem de perto na rua, ou de costa, o cabelo é muito nítido, mas o resto do quadro está desfocado. Cenas noturnas com muita luz nas ruas, sempre com aquele tipo de irradiação, de reflexos de luz muito fortes, que às vezes se compara com aquela experiência que se tem quando se está debaixo d'água, e vem também um raio de luz que são refratados na passagem do ar para a água e que vão criando espectros variados, né? Porque quando a água se refrata, conforme o comprimento de onda, o ângulo em que ela sai na passagem de uma superfície para outra é diferente, e isso gera com que um raio, a luz ali, no plano do ar, você não vê, entre aspas, porque é a luz do sol que bate aqui na Terra, mas na hora que bate na água, ela muda de... Então isso gera aqueles halos, né, como a gente diz, e parece que isso se projeta também nas cenas noturnas, se projeta numa quantidade enorme de imagens, quer dizer, eu acho que enorme de imagens relacionadas com essa liquefação, né, que pode ter... Eu não vou ficar aqui fazendo interpretações disso, a menos de algumas coisas que são mais ou menos mais diretas para falar, que tem a ver com o que eu estou colocando como um desejo de identidade, quer dizer, que se constituiu desde sempre na sua relação com Helena, né? E que marca toda essa memória. E que às vezes para a gente, tem horas que você fica em dúvida, também num certo período, eu nunca tinha te visto, então o seu rosto não estava assim muito, né, presente, não estava presente, não. Então, não sei se vocês também tiveram essa impressão, às vezes que você fica demorando um tempo para saber quem é quem nesse jogo. E às vezes até sua mãe entra também no jogo dessas identidades, dessas fusões, né? E que são nesse plano das identidades das pessoas, vamos dizer assim, e que, então, no sentido figurado, né? Mas são literais no sentido de que são reiteradas como um motivo que domina a construção formal da imagem, né? No sentido da presença impressionante dessa coisa iridescente o tempo todo, né? Que marca muito. E ela vai dar uma chave lá no fim com a história da Ofélia, né? Agora, depois eu queria fazer uma perguntinha de curiosidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é essa palavra que você disse aí, menino? O quê? Iridescência, quando você tem esse tipo de você abre o espectro de um raio luminoso e você cria esse tipo de diálogo, assim, se você quiser, você tem um processo de... Como tem na ideia de arco-íris, iridescência vem de arco-íris. O que é o arco-íris? É quando a luz é decomposta, como se fosse num prisma. Então, você sabe disso. Entender se essa palavra... Iridescência, eu falei rápido, né? Então, esse é um ponto que eu queria jogar assim para a conversa, né? Desse aspecto que tem tanto aqui um aspecto, digamos, figurado para se falar de um desejo, e esse desejo é reconhecidamente marcado também por uma questão mais problemática, que é a ideia da pulsão de morte, vamos dizer assim, né? Que paira nesse processo todo. Uma pulsão de morte que está o tempo todo presente, né? Que se tornou fato
no caso da Helena, e é tema da sua mãe, é tema seu também, que você faz ao longo do filme, né? E nesse processo de identificação tem que trabalhar isso, quer dizer, isso aí tem que ser trabalhado. Né? E claro que essa superação tem que ser trabalhada e o filme faz parte disso. Né? O filme faz parte disso. Esse filme é parte desse processo. Né? E, enfim, como toda qualquer situação em que a gente tenta trabalhar simbolicamente experiências difíceis, experiências dolorosas, para administrá-las. Não que a gente vá superá-las de vez, mas a gente administra através de experiências simbólicas mais variadas. Desde aquelas que a gente tem em conversas, em elaborações as mais variadas, até as obras de arte também tem essa dimensão. Não que a arte seja só isso, mas é uma dimensão importante, né, da poesia, né, que é o aspecto poético do filme, direto, né, que tem uma estrutura poética e que tem essa estrutura poética de vais e vens. Né. E na coisa da Ofélia é curioso, porque, bom, a Ofélia é personagem da peça Hamlet, que se suicida, né, e está lá, em geral, quando se encena, né, ela é trabalhada numa situação de estar com o seu vestido, como um pouco a gente vê as imagens aqui, né, e muito ligada às flores. Né, a ideia das flores é outro motivo visual que perpassa o filme todo, né, as flores e folhas e o vegetal, nesse sentido, e que vai compondo, né, uma série de aspectos de imagem que se relacionam com esse traço que eu estou trazendo para começar a conversa. E, enfim, e tem também no filme esse aspecto existe uma cronologia, mas do ponto de vista de imagem, de som, de música, de voz, de temas, é um jogo que não é cronológico. A cronologia, ela dá uma base para a gente, é uma cronologia que também não quer ser precisa. Por exemplo, não me lembro de ter sido dito o ano em que se passam determinadas coisas, tem a sua idade. Ou seja, uma referência subjetiva que é mais forte do que propriamente falar do ano que aconteceu a coisa. E isso tem esse lado de ir e vir, né? Uma espécie de ondas que vão se constituindo de memória e de elaboração dessa dor, né? E que, na verdade, sempre retorna, né? É um processo de repetição também aí, que é um processo grave, como a gente sabe, dessa questão do trauma. Bom, eu joguei essas coisas para um primeiro comentário, né? E não vou também me estender. E tem uma curiosidadezinha. Quando você fala, eu encenei a nossa morte, ou a sua morte, a cena da Ofélia me lembrou direto a encenação do Oficina, aqui em São Paulo. Que você não tem idade para estar lá. Né? Quando a Oficina encenou a Ofélia, vocês conhecem o Teatro Oficina, né? Que tem aquela estrutura do sambódromo, que você tem aquela plateia na vertical quase, e aquela passarela onde tudo encenado. Pois bem, houve uma encenação de Hamlet, que curiosamente o Alexandre Borges estava lá, eu vi que ele estava nos agradecimentos, falei, opa, será que tem alguma conexão aí? Né? Você chegou a ver, não? Né? Eu vi uma remontagem do Hamlet, mas já tinha sido depois que eu tinha feito essa cena, que essa cena... Essa cena quando foi feita? Foi feita no ano 2000. Eu estudei aqui na ECA Cênicas, mas não foi ligado, eu vi a peça depois. Você viu a peça depois, mas você reparou que lembra muito? Assim, eu vi com a remontagem e ela saía da água ali. E no cantinho, assim, junto daquela parte, e umas pessoas ali, foi aquela suposta plateia ali, não tinha umas pessoas logo do lado? Da cena que você fez também. Era num banheiro da PUC eu sei. Então, mas você dá uma encenação ali, eu falei, ela está citando a Oficina, não, então não é uma citação, foi uma coincidência. Então. Foi uma coincidência. Porque eu não me lembro exatamente quando foi encenada a peça, mas é bem antes do ano 2000. Foi em 94, eu acho. Bom, enfim, eu imaginei que você não tinha idade para estar lá, mas e muito menos encenando, né? Então, então não é citação, foi aí uma convergência, digamos assim.
Bom, acho que tá bom, né? Já falei demais. Bom, depois o pessoal tem também que trazer as questões para vocês duas, né? Tudo que eu falei supõe vocês duas, né? Embora, como ela é implicada no processo de vida aí, mais que você, eu me dirigi mais a ela, mas eu sei que tem um trabalho aí de roteirização que iria deixar o Gaston Bachelard muito contente. Vocês conhecem, né? Que é muito essa coisa do tema do imaginário, e a água, e a terra, e o fogo. Aí a água total, né? Foi o primeiro livro que eu pedi pra Carol ler, que é A Água e os Sonhos. Quando a gente começou. E o sonho que ela abre o filme e já dá uma chave de leitura, né? Sabe, sonho, liquefação, etc. Acho que eu vou começar falando um pouco desse livro, então, porque foi um encontro incrível. Quando eu comecei... Muito bom te ouvir. Quando eu comecei a... Bom, não sei onde eu começo, né? É muito difícil, mas a Ofélia foi esse momento que eu descrevo, que eu leio os diários de Helena com 17, 18 anos, como aluna aqui da ECA. Eu fazia ao mesmo tempo artes cênicas na ECA e artes do corpo na PUC. E trabalhei Ofélia nos dois lugares, e assim como no ENS, que não sei se vocês conhecem, que é um grupo que o Sérgio Pena dirigia junto com o Renato... Esqueci o seu nome. Da performance? Cohen. Renato Cohen, exatamente. Que era um grupo de teatro composto por usuários da saúde mental. E eu fazia Ofélia contracenando com um dos usuários, que era um senhor que, quando ele não estava tomando medicação, ele era genial. E essa cena que eu fazia saindo da banheira. E a outra foi num banheiro da PUC. Mas, enfim, a Ofélia foi... Eu vinha conhecer a Ofélia justo no mesmo momento que eu vinha conhecer os diários da Helena. E eu fiz um paralelo direto entre a minha identificação com a crise existencial que eu via que ela passou na idade que eu tinha, que era 17, 18 anos. Que eu estava passando e que eu via muitas jovens passando também ao meu redor. E eu comecei a pensar, gente, a Ofélia não é só um personagem de Hamlet, ela é um arquétipo, um complexo. Quando eu comecei o mergulho no filme, que foi quase 10 anos depois, 6, 7 anos depois, eu dei um Google, assim, Ofélia, e aí logo veio o texto do Bachelard. E foi um texto que deu muitas inspirações poéticas para o filme e, ao mesmo tempo, reafirmou intuições, assim, né? Que eu comecei a escrever os sonhos que eu tinha com a Helena e as memórias que eu tinha com a Helena e, coincidentemente, quase todas tinham um elemento da água. E a gente foi descobrindo isso juntas também, né? Que é a memória da concha, a pequena sereia. A primeira memória que eu tive da Helena é um dia que ela me levou para o fundo do mar, que acabou saindo do filme. E era um elemento já presente no curta, como você falou. E nesse texto o Bachelard faz muito paralelo entre a água, o mar e a morte, que era algo que eu não imaginava. E também entre a lua e a Ofélia. Ele diz que a lua é quase como um reflexo da Ofélia. E vendo o material da Helena, eu descobri esse trecho que foi quando eu fiz a primeira montagem de algum ensaio sobre ela, que eu peguei que era ela falando, eu tô dançando com a lua. E a música que a gente usou para essa pequena montagem era Valsa pra Lua, que é a música tema do piano do filme. E a imagem é linda, que tem só uma luz no fundo escuro, abstrata. Que ela fez com uma câmerazinha VHS. Na verdade parece Tetris, assim, é linda, mas também é super tosca, né? Tem um rastro verde, fosforescente, que eu imaginava em substituir, mas ela ficou insubstituível. A gente acaba se apaixonando pela... É muito linda essa imagem. Enfim, então a Ofélia e o Bachelard foram as inspirações para como que quadros para olhar a própria vida e até se sentir que a história se legitima, né? Assim, que é uma história que vale a pena ser contada porque ela tem
ela tem traços que vêm de antes de nós. Não só na Ofélia, mas também na Electra, que eu acabei mergulhando nela durante o processo do filme, e descobrindo quem foi essa personagem mítica, que até nos diários da minha mãe, logo depois da morte da Helena, ela brincava com a palavra. Ela ficava Helena mais Petra, Electra. Se você só pôr um K no meio. Então ela ficou um pouco tomada por isso, porque a Helena colocou no dia da morte esse cartaz da Ofélia na parede, e que remeteu a minha mãe a um desenho, um autorretrato que ela tinha feito aos 14 anos, 13 anos, que foi o momento que ela quis morrer, que tinham as mesmas cores. Então tem paralelos que são difíceis de entender, como que a vida consegue criar tantos paralelos assim, da história, e ao mesmo tempo que vai até a Grécia, né? Começar pelos nomes, mas... E aí, enfim, eu estou um pouco me perdendo a partir dessas coisas que você falou. O filme já falou, você não precisa. Você quer comentar? Queria falar primeiro que é muito legal estar aqui, né? Que eu me formei em 2008, entrei em 2003, me formei em 2008. Eu sempre quis ser roteirista, assim, eu entrei para fazer... Na verdade, a princípio pensei em ser escritora, queria contar histórias, e aí acabei vindo para o audiovisual com esse desejo, assim, de escrever histórias. E quando eu me formei, eu tinha muito medo de, além de querer escrever ficção, ter escolhido uma profissão fictícia. Eu tinha muito medo, assim, eu tive essa sensação de pavor, assim, eu lembro, de como é que ia ser minha vida. Então, voltar 5 anos depois, agora com 2 grandes professores falando do filme, é muito emocionante. E contar um pouco como eu entrei no filme, né? Eu e a Petra, a gente estudou junto na equipe, mas a gente se desencontrou por alguns anos, assim, depois do colégio. E aí eu fui assistir o Olhos de Ressaca, e eu sempre quis ficção, assim, sempre fugi do documentário. Na verdade, quando eu vi o filme dela, eu fiquei muito encantada, assim, e, nossa, eu me identifiquei, assim, com aquela maneira dela contar a história dos avós, a sensibilidade do filme. E aí eu escrevi para ela, a gente entrou em contato de novo. E aí, em 2009, ela me escreveu e falou: então, eu tô fazendo filme sobre a minha irmã, vem pra cá, vem pro Rio, que ela tava lá. E aí, quando eu cheguei lá, a Petra já tinha um monte de entrevistas, assim, com pessoas que tinham conhecido a Helena, que não entraram, né? Mas tinha muita informação sobre a Helena, todo esse material de arquivo. E também o desejo, muitas reflexões, né? Tipo, os primeiros textos, os primeiros roteiros são quase tratados, assim, teses, né? E o meu olhar foi como é que a gente conta uma história que contenha tudo isso, né? E a primeira busca foi pela história da Helena, que implicava em decisões, por exemplo, sei lá, só para ter uma ideia, porque às vezes documentário principalmente para o público que não trabalha com isso, dá a sensação de que a história já existia, né? Que a gente só colocou em ordem. Na verdade, um monte de decisões do tipo, em que momento a morte da Helena ia se colocar? Era uma coisa que ia estar desde o início e o filme era um anticlímax ou não, né? Essa informação no fim, ela está implícita de alguma maneira, mas a gente optou por por começar o filme sem isso estar em evidência, né? Assim, quando tem gente até que assiste sem conhecer isso, né? Então tinha questões de estrutura, assim, de como contar a vida da Helena, como ordenar também esses fatos, né? Mas acho que chegou um momento que a gente olhava para o material e falava, tá, mas por que contar essa história, né? Precisava entrar todo esse fundo, tudo que se refere à Ofélia, à água, todas essas imagens que vinham, elas traziam um significado que ele precisava vir à tona para fazer aquela história fazer sentido ao ser contada. Era só uma homenagem, né? Era só da vida a Helena. Não que isso seja pouco, né? Acho que isso é também uma das funções do filme. Mas essas questões foram surgindo
E aí eu acho que veio a parte mais bonita, assim, do processo, que não sei se eu vou viver isso em outro filme, porque esse filme é muito especial nesse sentido. O que precisava ser contado ainda tinha que ser vivido, né? E a Petra virou uma personagem. Outro dia ela até lembrou que teve um momento do processo que eu falava personagem Petra, né? Porque tinha esse problema que eu estava trabalhando com a personagem do filme. Então a gente precisava diferenciá-la de alguma forma. Então, todo esse trajeto da Petra de elaboração, de alguma maneira, ele foi sendo vivido, e à medida que ele quer dizer, ele tinha sido vivido por anos, claro, mas ele foi revivido, e à medida que ele ia surgindo, a gente ia podendo olhar para ele, né? E daí escolher como contá-lo, assim. Aí, para mim, tem uma... Não sei se estou falando demais, já vou só concluir. Continua, que eu Teve acho... uma coisa que surgiu num debate, até que eu me lembrei, que foi, no início, a busca da Petra pela irmã era concreta. Que até, quando você falou dessa coisa da cronologia, a gente já esteve voltado para isso, né? Assim, quando as coisas aconteceram, como aconteceram. E tinha até um material bem forte, assim, sobre essa busca, assim, de quais foram os fatos da vida de Helena, as pessoas que ela encontrou. Eu sempre conto também que é uma cena que eu acho triste ter saído do filme, mas foi necessário, que quando a Petra chega em Nova York, ela encontrou um cara, que foi o último cara que saiu com a Helena na noite anterior, e um japonês que escrevia há 20 anos, todos os dias no diário dele, em japonês, tudo o que ele fazia. Então ele não lembrava direito da história, quando a Petra entra no apartamento dele, ele abre o diário e está lá com a letra em japonês escrito como que foi o dia com a Helena em detalhes, assim. Então ela achou pérolas, assim, desse tipo, que tinham a ver com essa busca objetiva. Mas teve um momento em que eu acho que a gente entendeu que era uma busca interna, né? Que não tinha a ver com quando e onde as coisas tinham acontecido, mas tentar encontrar a Helena do lado de dentro, né? E a Helena do lado de dentro da Petra, mas também a gente se aproximar como seria ser Helena, né? Acho que o filme fala muito disso, assim. Eu me lembro de ler os diários dela e falar, nossa, Petra, como somos todos Helena, né? Assim, como as mulheres principalmente tinham essa sensação forte. E aí o filme foi, essa busca interna, eu acho que foi tomando força, né? E o filme, para mim, é muito mais como que a gente lida com as nossas Helenas. Eu acho que o filme fala sobre isso. Essa é a Helena da Petra, mas, de alguma forma, acho que as pessoas se aproximam dela também, porque todos temos Helenas, né? Assim, na gente, as memórias inconsoláveis, né? É isso. As nossas xícaras são de conchas. Uma das coisas que eu ia perguntar era justamente como é que tinha sido essa relação do roteiro com... E as primeiras montagens do filme já tinham o trabalho já tinha um trabalho de roteiro desde o começo? Na verdade, eu estava montando com a Idela Creta, no Rio de Janeiro, acho que uns 6 meses ou 4, não sei o certo. E a gente estava um pouco perdido, assim, porque, enfim, eu fiz essas 50 entrevistas com todas as pessoas que eu pude rastrear, que tinham conhecido a Helena. Fui para Nova York, encontrei esse japonês e o Michael e diversas outras pessoas através de uma agenda telefônica da Helena de 1990. E aí eu fui procurando cada uma dessas pessoas na internet e por contatos e tal, e fui fazendo essas entrevistas, e a gente eu voltei com esse material, e eu ia além das imagens de Nova York, diversas outras imagens mais subjetivas e mais de um olhar que eu já queria tentar transmitir, que era tanto o meu olhar sobre a cidade quanto o que eu achava que poderia ser o olhar da Helena. Mas era um material extenso e que a gente não sabia muito como colocar. Não era certo se eu ia narrar o filme. Era algo que eu achava que era muito frágil, né? Sustentar um filme por uma narração. Então, ao mesmo tempo,
a ideia inicial era que fosse um filme sobre a minha busca de Helena e que não tivesse entrevistas. Eu imaginava essas entrevistas como vozes e tal, mas não sabia como. E aí chamei a Carol e foi fundamental, assim. Eu lembro que na época teve um pouco de resistência de algumas pessoas com quem eu comentei, queria chamar uma roteirista. Aí eles falavam, mas é um documentário, você e a montadora vão achar o caminho e tal. Mas aí fica quase a ditadura da imagem, né? Ficava um pouco a ditadura do que eu já tinha coletado e eu tinha que me guiar por aquilo. Então, esse momento de encontro com a Carol foi fundamental para o texto ganhar força, porque ela leu, ela foi a primeira pessoa a realmente ler tudo que eu já tinha escrito. E aí, juntas, a gente começou a pensar nisso, aí virou a prioridade número 1, como vamos contar essa história, que não é algo que necessariamente se dá no meio de montagem. No meio de montagem, você acaba muitas vezes só experimentando o que você já tem, mudando de lugar, né? Então esse momento de parar a montagem e falar, não, vamos escrever essa história, foi maravilhoso. E de pensar na estrutura, que a Carola tem um domínio muito grande de estrutura, né, de roteiro, como pensar nesse filme que ele vá se desencadeando. Acho que ela vai poder falar melhor sobre isso, mas que fosse uma descoberta, ou que tivesse uma jornada. Então a gente começou a construir o filme a partir do que seria a minha jornada em busca da Helena, e foi muito prazeroso, porque, como ela falou, várias coisas foram sendo revividas e muitas vezes o roteiro não andava enquanto um nó não se desatava internamente, assim. Que tem o Duchamp, né, que fala que tem depois você faz uma obra, você pode tirar o coeficiente artístico dela, que é a diferença do que você tinha intenção de fazer e o que você acaba fazendo inconscientemente. E é isso, eu tinha intenção de falar sobre essa confusão, sobre essa perda e as minhas memórias dela, mas uma vez que eu me dispus à jornada e a gente juntas começou a olhar criticamente para aquilo, várias questões psicológicas tiveram que ser reacessadas e não foi simples, assim. E foi fundamental ter a Carol, porque eu nunca poderia ter entrado nessa caverna ou no mundo de Ares, enfim, sozinha, porque a gente realmente visitou o mundo dos mortos por um tempo, assim, foi uma viagem pesada que a Carol mergulhou de cabeça. Uhum. E ao mesmo tempo, sei lá, é muito feliz também, porque a gente saiu, né? Foi fazer um filme. A gente vai fazer um filme. E teve esse momento, as pessoas perguntam, nossa, foi muito pesado fazer esse filme. Na verdade, não, poucos, quer dizer, a Petra lembra mais, eu não tenho tantas lembranças de eu reclamar, ai, tô triste, porque eu tinha que ler todas as entrevistas e algumas eram tristes, acho que eu reclamava pra ela, eu não tenho tanta essa memória. Teve um dia que a gente passou pelas cartas, né, que foi o dia mais... As cartas da mãe da Petra pro pai da Petra foram difíceis pra mim. Mas foi interessante também a partir do... Porque, até retomando um outro assunto em relação à encenação no filme, né, que é uma coisa que aparece às vezes nas conversas, porque muitas imagens da Petra são encenadas, né, assim, elas não são documentais como são, por exemplo, as imagens de arquivo. Elas foram feitas para o filme, né, tinha uma atriz ali, uma diretora-atriz. Mas a gente estava muito comprometida em contar uma história que realmente existisse dentro da Petra, dentro da Helena, que a gente conhecia por aquelas imagens e pelas histórias e pela mãe da Petra. Então, acho que tinha o comprometimento com a verdade, ele existia, né? A gente não ia criar uma história que não existia. Ela estava dentro da personagem, a gente precisava descobrir a história. Não sei se é muito abstrato isso, mas eu acho que é exatamente isso, na verdade. O compromisso do filme, no sentido de ser um documentário, era esse.
a gente não ia fingir no final, pra mim, quando a última virada do filme pra mim, que é quando a Petra opta pela vida, né? Porque antes eu achava que o clímax do filme era a morte da Helena, eu achava que nada mais forte poderia existir nesse filme, por isso a opção até da morte tá adiante. Mas depois existia essa outra trajetória, que era a trajetória da Petra, e que vira o filme no final, que é uma memória inconsolável, mas existe a escolha pela vida, né? E para se chegar aí, a gente precisava chegar aí de verdade, assim. E, sei lá, eu sinto que o filme, ele invadiu a vida e a vida invadiu o filme, assim, né? Uhum. A Ivana Bentes falou recentemente, é o poder do cinema de ressuscitar os mortos. E também dos mortos ressuscitarem os vivos, né? Assim, isso que eu fiquei pensando muito depois que ela disse isso. Quer falar? Eu também tive muitas questões, mas são 6h20 e a Petra tem que sair às 6h30, não é isso? Já. Então, fala, Helena. Não, eu só queria perguntar como é que foi pra você assistir o filme pela primeira vez, depois que ele ficou pronto. Como que isso fez parte do seu processo? É muito difícil para mim responder essa pergunta, porque como é que foi a sua sensação quando seu filho nasceu? Eu acho que essas são coisas que a vida, né? Esse filme para mim é muito vida. Não tem um momento assim que eu falei, esse filme tá pronto. Mas se eu tivesse que escolher foi um momento simbólico, que eu ainda continuei trabalhando no filme 6 meses depois, mas que eu vi que eu tinha um filme, que foi uma vez, dia 6 de dezembro até, que era no dia do aniversário da Helena, que a coisa mais próxima com esse filme já era esse filme, fora muitas lapidações, estruturalmente, que eu senti. Tem um filme, e foi através do olhar de um diretor que eu respeito muito, e aí ele viu o filme, e eu vi o filme no olhar dele, e aí falei, tem um filme. Que bom, ele nasceu no dia do aniversário dela. Mas depois eu ainda precisei trabalhar mais 6 meses e ele nunca estava pronto para mim. Teve um momento que não tinha mais horário na sala de mixagem e aí teve que acabar. Mas talvez eu teria até agora. Acho que fala, Yasmin. Primeiro, eu acho que pra mim fica muito forte. Pra mim é um filme sobre reconstituição de memória, né? Essa questão esse trabalho mesmo de vocês, de resgatarem todo o material de imagem, de carta, e desse trabalho junto de criar um texto, né, uma narrativa mesmo dessa memória. E eu acho que no filme tem 2 registros para essa reconstituição, da maneira como eu vejo. Essa mais da encenação, né, como vocês estavam falando, essa questão da diretora-atriz e da própria Helena ser uma atriz também, então as imagens são muito encenadas, você mesmo encena mesmo para o filme, e tem algumas falas que são para mim paradigmáticas, como às vezes eu ajo como se estivesse atuando e tal, para mim não se confunde, não sei o quê. E para mim tem um outro registro também que parece mais documental, nesse sentido que é mais investigativo, quando você vai entrevistar as pessoas, colher depoimentos, pega os laudos médicos, os laudos psicológicos, parece mais uma investigação da vida da Helena, como que foi de verdade, assim. E eu acho bem interessante essa mistura que o filme faz, mas eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa específica, na verdade. No laudo médico, cita no dia da morte, acho que é no laudo, eu não me lembro, a presença de uma seringa, e a sua mãe também fala da questão das drogas, assim, que você não fala enquanto narradora. E pra mim é uma coisa que escapa da questão do outro registro, da encenação, da diretora-atriz, que quer reconstituir essa memória da irmã e tal. E aí eu queria que vocês duas falassem um pouco sobre
esses dois registros e também sobre isso que não entrou na formulação de vocês. Quer começar? Quer começar você? Eu não sei se eu entendi exatamente, mas vou tentar falar. Primeiro que a Helena não usava drogas, né? Tipo, eu não sei se é exatamente essa pergunta isso. objetiva, mas não, ela era alérgica à aspirina. E foi o que ela tomou junto com cachaça, que funcionou como uma droga pesadíssima, mas não tinha nada que ficou provado assim que ela usasse alguma coisa. Até aquelas cartas que eu falei da mãe da Petra logo depois que ela morreu, que foram cartas que me marcaram muito, é um momento em que a mãe da Petra ela procura desesperadamente uma resposta para o que tinha acontecido, uma resposta objetiva, né? Então, e conversa com muitos amigos, enfim, eu acho que a família viveu esse momento de buscar essa resposta, né? O filme já está em um outro momento, em um outro olhar, assim, né? Um pouco mais distanciado. É um monte de fatores, é impossível responder, na verdade. E não dá nem para responder se ela queria morrer ou não, né? Assim, um monte de coincidências. O que eu vejo, assim, isso é a minha visão, não é nem a visão do filme, é que não é tão fácil morrer quanto parece. Muita coisa tem que dar errado. E naquele dia muita coisa deu errado. Então, é uma soma de fatores, assim, não dá para dizer ela tinha esse problema. Talvez para algumas pessoas que se suicidam você possa dizer, era essa a questão, era a cocaína, né? Mas no caso da Helena, eu acho que é uma conjunção de Não, fatores. nem falo como uma causa, mas é que é uma coisa mesmo que não aparece na narração, só aparece no laudo e no depoimento da mãe. Então, do laudo é porque ela usou realmente seringas para se cortar. Ela se cortou, fez tipo alguns furos assim no braço e pôs sangue na parede. Mas até na autópsia deu pra ver que ela não tinha drogas além do álcool e da aspirina que ela tomou. E antialérgico. Não tinha heroína, enfim. E ela tinha já experimentado algumas coisas, mas ela não ela dizia que não gostava muito de maconha. Mas ela, como se fala, ela estava tomando lítio e parou logo antes do que aconteceu. E algo que não ficou tão claro no filme, mas ela tomou os remédios mais ou menos na hora que minha mãe ia chegar em casa e minha mãe acabou se atrasando muito. Então, isso dá a impressão de que era mais um grito de socorro, né? Que acabou sendo fatal. O filme ele faz uma reconstituição do material, né? Do material gravado, que a Helena gravava, outra reconstrução das cartas, que depois vocês trabalham. Na montagem do filme se usa algum material da Helena, assim, porque eu fiquei com a imagem final, assim, e será que esses vestidos eram dela, alguma coisa assim, da imagem da água, se traz alguma coisa, se é composta. Tem uma das blusas, que é a primeira, acho que aparece, é aquela dela. Que é uma blusa preta com flores vermelhas. Eu acho que uma coisa interessante é que o filme é a mistura entre um filme de arquivo, né, um documentário com um filme de arquivo, comentário sobre o arquivo e a encenação, né, usando também elementos de arquivo. Eu acho que isso é muito interessante no filme. E para mim tem uma coisa no trabalho da Petra que é muito significativo, é o uso do Super 8 misturado com o digital, que dá texturas diferentes, né? Então é como se você tivesse um comentário também no plano da imagem, quando muda, né, o suporte, né? Se ele é formato que você está usando, se ele é o Super 8, se ele é o digital, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Para mim, as imagens do Super 8 são muito lindas. Quando eu vi o primeiro trabalho, que também tem Super 8, né, eu estava lá no seminário falando sobre Pedra Bruta, que é uma curta da Júlia Záquia,
que também tem essa característica interessante de misturar o digital com o Super 8. E a Júlia é fotógrafa, então o Super 8, inclusive, tem uma coisa que é ela que está fotografando quando está usando o Super 8. No caso da Petra, é isso que é. Então, eu queria que você falasse um pouco, que eu acho que é muito pessoal o Super 8. Para mim, são elementos do filme, pedaços do filme que passam são muito pessoais e poéticos. E, enfim, eles estão mais presentes no começo do filme, para mim, do que no final. Eu acho que tem um divisor aí, quando entram outras pessoas que não a Petra e a Helena, né, no filme. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões. Bom, antes de acabar, eu também queria falar da honra que é estar aqui de volta à ECA, depois de ter estudado nas cênicas, e com você, Esther e o Ismael. E o momento que só um breve parênteses, que eu estava escrevendo o que seria o argumento desse filme, que começou como uma ideia de ficção, que depois virou. Eu estava com o seu livro, porque eu nunca estudei cinema, né? E o meu curta foi um pouco uma tentativa. E aí, quando eu falei, terminou o curso, eu falei, vou fazer mesmo. Eu lembro, eu fui um dia com o seu livro para a biblioteca e eu fiquei lá alguns dias escrevendo esse argumento e bebendo ali na sua fonte. Virei água. E o Super 8, para mim, foi, acho que a minha pequena escola de cinema, porque eu já tinha tido algumas tentativas cinematográficas com o digital e eu acabava ficando sempre muito na entrevista e focada no conteúdo. E aí, quando eu comecei a fazer esse curta dos avós, que aliás está no nosso site, para quem quiser ver, eu comecei com entrevistas e foi através do Super 8 que eu saí da entrevista, que eu comprei 3 caixinhas, né, de Super 8, e aí tinha 3 minutos cada uma e eu tinha esse tempo para filmar. Então, pela primeira vez eu pensei assim, nossa, que cena que eu vou filmar meu avô, vou filmar ele nadando, que cenas que vão contar a história de amor deles e de morte, de sonho, de envelhecer. E foi a primeira vez que eu pensei no cinema assim, não só como um registro de uma entrevista. E foi incrível, foi um momento que aquelas imagens se revelaram, foi um processo mais mágico que eu já vi no cinema. Parecia que a memória ou o sonho deles teria se revelado ali naquele instante. Teve uma relação com o tempo que eu não sabia que o cinema era tão capaz de produzir, assim, um outro tempo mesmo. Né? E aí no Helena, desde o começo eu queria continuar essa investigação com o Super 8 e imaginava ele como uma possibilidade de levar a essa visão das minhas memórias sobre Nova York. Então eu fui primeira vez sozinha com a câmera e filmei tudo sozinha, que era um pouco a minha memória da cidade. Não sei, tem mais alguém? Pode ir. Eu posso fazer? Não sei isso aqui. É uma pergunta, mas é mais uma curiosidade, porque assim, ao decorrer do filme, a gente vê uma Petra, que ela se inscreve no vestibular para teatro. Eu não vou voltar no microfone, tá? A gente vê uma Petra que se inscreve para teatro no vestibular e ela fica várias noites sem conseguir dormir. E no final a gente vê uma Petra dançando na rua e sobem os créditos, a gente vê a Petra atriz e a Petra produtora. Então eu meio que fiquei essa lacuna, assim, que fim deu a Petra? E também uma curiosidade perguntando pra você, que fim deu a Petra? Que no começo, ao se inscrever no teatro, passa vários dias sem dormir e depois a gente não acaba meio sabendo... Se ela dorme ou não. Se ela consegue ou não. E também, essa pergunta ficou bem... Porque no começo do filme você fala que sua mãe fala assim, você pode ser tudo, menos atriz. Uhum. Aí você se inscreve pra teatro. Só que antes, após a morte da sua irmã, você começa a ter essa relação muito íntima com a sua mãe, que você até quando você percebe que ela pode morrer, você não olha nem pro espelho.
Então eu também queria saber se a sua mãe teve alguma coisa nessa coisa de você não conseguir dormir, porque no começo fala, você pode ser tudo menos atriz, você pode morar em qualquer lugar, menos em Nova York. Aí a gente vê no filme que você vai pra Nova York também. Então eu queria ter essa relação, assim, de o que fim deu a Petra e qual foi a sua relação com a mãe quando você falou assim, mãe, eu vou fazer teatro. Acho que é isso. Mas eu tenho que voltar aí pra mim. Por um lado, eu acho que essa pergunta é uma daquelas que é melhor ficar sem resposta, porque é legal talvez ficar interpretando a partir do filme, né, o que aconteceu, ou o que levou ao que, né? Eu acho. Tem um pessoal aí, depois você, tá? Lá que tinha pedido. Bom, na verdade eu ainda não assisti o filme, mas, eu consigo entender um pouco, assim, através das sensações que eu tô tendo, que a gente está debatendo aqui, sobre o que eu já li. Já que é um documentário, já que mexe com lembranças, sensações suas também, como é que foi o processo do vídeo de quando vocês estavam muito tempo já ali, tinha bastante filmagem, bastante roteiro, e aí, o que vocês pensaram? Já tá na hora, eu acho que é isso, tem que lançar logo o filme, não pode ficar enrolando, ou é isso, a gente tá pronto, ou depois, agora depois de ter lançado, já teve alguns insights, olha, depois a gente podia ter colocado isso, e parece que a sensação é contínua de vez em quando, mas tem aqueles momentos que a gente fala, parou, acho que é aqui, e aí? Teve algumas coisas que você poderia ter colocado agora que você não colocou? Eu fiquei satisfeita, assim, com a história. Outro dia alguém falou de alguma coisa, você não falou de alguma coisa que podia ter entrado. A gente vai lançar nos extras, eu tô bem feliz porque, enfim, eu acho, eu consegui, através da sorte de ter tido os apoios que a gente teve, financeiros e tal, de instituições no Brasil e nos Estados Unidos, ter o tempo que eu precisava. Foram 3 anos. Então, depois de 1 ano antes do filme acabar, muita gente achava, algumas pessoas já achavam que ele estava pronto. Mas a gente, eu me dei ao esforço e ao luxo sei lá, de ficar ainda mais 1 ano tentando achar um lugar que eu estivesse satisfeita. E eu fiquei satisfeita. Mas levou 1 ano. A mais do que o que para algumas pessoas já estava pronto. Porque, por exemplo, eu trabalho com fotografia, eu mexo com vídeo também. Então, às vezes, por exemplo, eu edito um vídeo de casamento, aí depois de um tempo eu falo, poxa, eu podia ter colocado isso. É porque também tem um curta espaço de tempo, por exemplo, eu tenho que entregar 2 meses pro cliente. Aí por isso que eu fiz essa pergunta. Mas 3 anos, você tem um tempo longo. Na verdade, eu só vou falar a sensação que eu tive ao assistir o filme, né? A sensação que dá é que às vezes você se mistura com a Helena, sabe? Às vezes eu olho, eu tenho que prestar atenção para ver, não, agora é a Petra, não é a Helena. Entendeu? E até na fala, a voz é parecida, tem essa coisa também, né, das vozes serem muito parecidas. E também uma outra sensação que eu tive, na verdade nem é uma sensação, é uma vontade de ter conhecido a Helena. Não é? Sei lá, eu já tive uma experiência também de ter perdido um irmão, então a gente fica com essa sensação, né? Vou chorar. Mas eu achei muito, muito lindo, assim, e até falei no começo, né? Um pouco atordoante, assim, sabe? De não poder conhecer de fato a Helena que você conheceu, né? É só um comentário. Mas eu também pude conhecer muito pelo filme, né? Porque ela tinha 7 anos. Exatamente, isso é importante. Ela morreu quando ela tinha 7 anos. A minha pergunta vai muito de encontro com a dela, nessa questão de sentir um pouco misturado, fusionado. E meu olhar vem um pouco da psicologia, porque eu venho daí,
E me ficou muita questão no momento que o tempo todo eu ficava procurando, mas cadê a Petra? Mas cadê a Petra? E só vinha a voz. E aí tem um momento no filme que você fala, quem sou eu? Qual é o meu papel nesse filme? Qual é o meu papel nesse filme? Desculpa. E aí me veio essa questão de vontade de perguntar, mas qual é o seu papel nesse filme? E qual é o momento de se enxergar Petra e não Helena? Eu não sei se... Não pode falar. Eu acho que o desejo de fazer o filme veio muito quando eu percebi que existia essa confusão. E eu achava que essa confusão era dramaturgicamente interessante. Eu acho que eu sempre tive uma consciência de quem era Petra. Mas tiveram instantes que a minha identidade se confundia com a dela através do olhar dos outros e também pela minha identificação com as palavras dela e o fato de eu ter interesses parecidos com os interesses dela. Mas o filme é justamente falar, isso é algo que eu gostaria de explorar no cinema. E então ele estava presente na minha vida, mas o filme é quase como um microscópio para fixar justamente nessa confusão. E eu acho que o final dele é um pouco mostra um pouco esse processo de separação do que foi o me separar da identidade de Helena e encontrar a Petra, que foi muito necessário eu ir de encontro ao medo mesmo, o medo de ser atriz, então ir ser atriz, o medo de ir para Nova York, então ir para Nova York e encarar quase que o fantasma de frente para ele então tomar outra forma, né, e poder, enfim, dançar com ele. O que ficou muito em mim foi quando falou, você fez um aniversário de 21 anos e parece que começou uma história. Uma história que não tinha Helena ali, naquele momento. E aí o que me veio muito essa opção pela vida não foi uma opção, mas uma construção. Isso. E que demanda tempo. Exatamente. Exatamente. Você já tinha a resposta. Então, metade da minha pergunta, ela perguntou mais ou menos e você respondeu, que era por que você tinha feito o filme. E eu entendi que foi uma coisa para você se esclarecer a si mesma. E eu queria saber se quando você foi fazer o filme, investigar para fazer o filme, e você conheceu mais a Helena, pelo que você descobriu com as pessoas, e etc e tal, se foi difícil para você, se doeu, porque além de você ser Petra, a diretora, você também era a personagem da história. Então eu queria saber se foi difícil, se doeu assim para você, ou se foi uma motivação para você continuar com essa ideia de você querer fazer o filme sobre ela como uma homenagem ou para você se descobrir e descobrir mais sobre ela também. Eu acho que eu consegui também e quis fazer esse filme porque já não era uma questão, assim como ela falou, aos 21 um pouco se encerrou, muitas dessas coisas se encerraram e o que era trauma já tinha virado de muitas formas memória, né? Eu não estava mais presa nesse redemoinho da repetição. Eu já estava vivendo uma outra história e queria olhar para essa história e transformá-la em alguma coisa, assim. Mas claro que uma vez que eu mergulhei na história, a Helena tomou vida, né? E eu conheci a minha irmã pela primeira vez de muitas formas, como um ser consciente, eu a conheci. E aí ela renasceu para imediatamente morrer de novo. E eu com muito mais consciência para viver a morte dela dessa vez, né? E isso foi o mais dolorido. Eu posso? Bom, perguntinha, já são quase 15 para 7. Você tem um limite? Nós estamos já, então seria talvez a última. Tudo bem para você, mas eu peço para ser bem sucinto. A minha é bem curta. Você e também a última aqui, tá? Eu posso falar para esse direcional, é muito simples. Vai.
É que tem a presença da Olinda, assim, e ela passa, você comenta dela, ela aparece às vezes no vídeo, assim. Queria saber se em algum momento do processo ela esteve mais presente, assim. Se ela aparecia em imagens de arquivo ou se ela foi entrevistada. A Olinda foi a minha mãe de coração, né? Minha babá, que cuidou de mim até os meus 4 anos. E ela morreu em 2003. Então, quando eu comecei o filme, ela já tinha morrido. E também o filme... Foi muito forte o processo para mim de rever a Olinda. E ele é dedicado a ela e a minha avó. Enfim, eu tinha um capítulo até Olinda no filme, quase, que saiu. O meu caso é mais um comentário, eu falo super alto, não sei se precisa um microfone. Eu tive o privilégio, eu e minha filha, Petra, de vermos a estreia do filme dia 10 de maio aqui em São Paulo. E aí, claro, a gente saiu de lá com a alma mexida, né? Com as entranhas mexidas. E muitas pessoas na sala de cinema choravam, assim, algumas compulsivamente. Dava a impressão assim, que tinham vivido com vocês aquela história. Né? E para mim não havia ficado clara essa separação entre a Helena e você na primeira vez que eu vi o filme. Era essa a pergunta que eu ia te fazer, né? Mas aí hoje, prestando mais atenção, fica bem claro no filme, quando você vai colocando, você vai dizendo, à medida que você vai falando, fica clara essa tua opção pela vida. Hoje apareceu claramente isso. Então era mais esse comentário, né? E dizer que vocês estão de parabéns pela... Porque não seria simplesmente pegar aqueles registros, aqueles documentos e contar. Vocês falaram muito bem isso, né? Da importância de a gente ter os documentos, mas não bastaria só a forma como vocês contaram, né? A forma como vocês colocaram, a música, o som, a imagem, foi fantástica. Então, todas as pessoas que eu vejo que vão ver o filme saem mexidas muito fortemente. Então, vocês realmente estão de parabéns. Vocês estão mexendo com a vida das pessoas. A gente se encontra, a Helena em cada um de nós, assim. Parabéns. Lindo essa fala. Muito obrigada. Poxa, uma pergunta muito básica. Que ano você começou a fazer o vídeo? Com quantos anos você começou a fazer o filme? 26. 26. É, 26. Pra entender seu rompimento com a Helena e... Foi 26. Poxa, queria agradecer muito a presença de todos vocês, as perguntas e as falas, assim, e o Ismael e o Alcinusco pela possibilidade, e a Carol. Queria enfatizar que o filme ainda está em cartaz e ele precisa de público para continuar em cartaz, então a gente conta com a ajuda de vocês para poder divulgar, espalhar nas redes. Para quem não sabe, a nossa página do Facebook é Helena Filme e o site é helenafilme.com. Obrigada.